nesta liturgia deste domingo, a dinâmica envolve a vinha do Senhor. Quem é a vinha? Quem são os cuidadores da vinha do Senhor? Vamos tentar responder essa pergunta nessa liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A você que é pai, fique imaginando, você construiu uma família, buscou educar seus filhos com aquilo que você julga ser algo bom, nobre, fez de tudo, gastou energias, tempo, ficou até mais velho por conta das grandes preocupações, e de repente você vê seus filhos se perderem na vida por conta de coisas fúteis. Qual seria o seu sentimento? Qual seria, sei lá, o seu modo de julgar e de pensar? Imagine, por exemplo, você que é um bom pai, um homem de caráter, um homem honesto, honroso, respeitoso, afável, ou seja, com esses adjetivos que são nobres para um ser humano, e de repente você vê o seu filho, se embrenhar por um mundo que não é aquele que você ensinou, aquele que você educou. Qual seria a sua reação? Não seria de grande tristeza? E talvez você também faria essa mesma pergunta: onde foi que eu errei? Nós estamos aqui nessa primeira leitura com esse sentimento. Nós estamos a ouvir o profeta Isaías a cantar para o seu amado um cântico de um amigo seu. Quem é esse amigo seu? É Deus. Esse amigo seu possuía uma roça de uma videira, cercou-a com tanto carinho, com tanto cuidado, protegendo-a dos animais invadirem, talvez de roubos, enfim, cercou-a com tanto cuidado, construiu uma pequena fábrica, um lagar, onde se tritura as uvas para fazer o vinho, construiu uma torre de guarda, e certamente se tem torre de guarda, deve ter guarda também, gastou para que alguém vigiasse o território. Enfim, nós vemos aqui o cuidado que esse dono da vinha teve. O problema foi que quando começou a produzir frutos, os frutos eram selvagens, os frutos eram acérrimos, e ele começou a perguntar: onde foi, o que foi que eu deveria ter feito e não fiz? Onde foi que eu errei? Querida comunidade de fé, sabe quem é essa vinha? Diz a primeira leitura de hoje: a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Enfim, comunidade, aqui nós entendemos que esse amigo do profeta está a reclamar por tanto cuidado que teve, dedicou-se por inteiro, e o salmo de hoje vem para completar. Diz o Salmo 79:
arrancou do Egito esta videira. Quem é essa videira que estava no Egito? Israel. Estava lá como escravo. Levou-a para plantar em terreno fértil, né? Quem nunca ouviu falar do Delta do Nilo? Delta do Nilo é justamente um território onde tem um grande lago de águas, né, excelentes para o plantio, ou seja, é terreno fértil. Canaã. E olha para onde nosso Senhor mandou essa vinha, para a terra de Canaã. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para produzir bons frutos. O grande problema, comunidade de fé, é que infelizmente deu fruto azedo. E olha a tristeza do dono da vinha, diz o Salmo: derrubou as cercas, deixou, né, que os passantes, os transeuntes pudessem adentrar por dentro do roçado e fazer o que quisesse. O javali, que na época andava por aqueles trechos, pudessem, né, adentrar nesse terreno. Enfim, ele abandonou. E o que foi que aconteceu com essa vinha? Destruição. No ano 722, essa vinha foi dominado pelos assírios. Ou seja, Israel se tornou escravo dos assírios. Depois, mais à frente, é por isso que é interessante a gente meditar as Sagradas Escrituras, porque essas promessas divinas, elas não falham. Quando Deus abandonou Israel, ao seu puro capricho, Israel padeceu, se tornou escravo na Babilônia, enfim. E aí vem os persas, vem os gregos, vem os romanos, enfim, até o tempo de Jesus, esse povo era escravo. Então veja, querida comunidade de fé, se Deus vira as costas para nós, o que será de nós? Eis aí, mas aqui ainda tem uma ressalva no finalzinho do Salmo, que nos consola e que consola esse povo. Olha o que diz o salmista: nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e nós louvaremos o Senhor novamente. Convertei-nos, ó Senhor Deus, e sobre nós iluminai a vossa face. Se o Senhor voltar para nós, nós seremos salvos. Olha, o salmista encerra justamente pedindo misericórdia. Olha para nós, Senhor, tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês: hoje não é diferente, viu? Tá? Hoje não é diferente. O Deus, essa revelação da primeira leitura, esse cântico do salmista, do profeta Isaías, manifesta-se também no hoje de nossas vidas. Deus que nos ama tão grandemente, num amor que não existe palavra para poder mensurá-la, num amor desconcertante, num amor desmedido. E olha os frutos que estão dando. Olha os frutos que a sociedade tem dado. E é por isso que o Evangelho de hoje, nosso Senhor conta na mesma tônica da primeira leitura, apenas com uma ressalva. Lá ele abandonou a vinha, aqui não. Aqui ele não abandonou a vinha, pelo contrário, mandou alguém para cuidar. Arrendou, mas quando aqueles que estavam cuidando da vinha não estava produzindo frutos, ele mandou quem, padre? Os profetas.
Veja o capítulo 37 do profeta Jeremias, versículos 14 a 15. Mandou o profeta, só que o profeta, veja o que fizeram com o profeta: espancaram o profeta e jogaram dentro de um buraco. Veja o profeta Zacarias, 2 Crônicas 24, versículo 21. O que fizeram com o profeta Zacarias: mataram a pedrada diante do altar, entre o templo e o altar. A carta aos Hebreus, porque dizem que o escritor da carta aos Hebreus era um piedoso judeu, e portanto ele faz menção também aos homens que morreram. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, 34 a 37, homens que foram cerrados ao meio. Querida comunidade de fé, e por que tanta barbárie? Porque aqueles que deveriam cuidar da vinha do Senhor se comportaram como donos da vinha. Uma coisa que a gente precisa guardar do fundo do coração, comunidade, é que nós não somos donos de nada. Nós não somos donos de nada. Ah, mas eu tenho uma fazenda. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho uma casa, eu tenho terras, eu tenho gado, eu tenho, enfim. Você não tem nada, você é apenas administrador, porque dono de tudo é Deus. Ah, padre, mas é meu, está no meu nome. Muito bem, mas quando você morrer, você vai levar? Certamente não. Então logo não é seu, porque quando viemos a este mundo, a gente veio pelado, a gente não veio nem com a roupinha, né? Para dizer, nós não somos donos absolutamente de nada, somos apenas cuidadores. É por isso que falta ao homem a humildade e reconhecer que nós somos pó. Leia o Salmo 144, nós somos como aquela planta que nasceu de manhã, mas à tarde é cortada e logo seca, e ninguém sabe onde foi que essa planta nasceu. Quer ver uma coisa interessante? Talvez o seu neto ainda vai lembrar de você. Talvez o seu bisneto pode ter ainda uma alusão muito vaga, mas eu duvido que da quarta, quinta geração, ninguém nem sabe quem foi você. E sabe por quê? Porque nós somos passageiros nesse mundo. O evangelho de hoje mostra, nosso Senhor quer mostrar que nós não somos donos de nada, só existe um que é dono, nosso Senhor, que mais do que dono, ele se tornou a própria vinha. E padre, leia o capítulo 15 do evangelho de João, versículo 1, ou seja, Deus que é dono de tudo, dono da vinha, ele passou a ser a própria vinha. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos dessa videira. Está vendo que coisa interessante? Então essa vinha agora será arrendada, porque eles também mataram o próprio dono da vinha, nosso Senhor. E diz nosso Senhor está aqui contando justamente aquilo que vai ser o seu destino. Vão matar o herdeiro da vinha e jogá-lo fora da vinha. Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, ou seja, fora. Querida comunidade de fé, mas nosso Senhor se tornou essa videira, e é por isso que Jesus diz: olha, vai ser tirado de vocês e vai ser dado para um povo que produz fruto. O que é que Jesus... Veja como foi que começou o evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, ou seja, ele estava falando
para a cúpula religiosa de Israel. Nosso Senhor arrendou a vinha para esse povo. O problema é que esse povo não produziu fruto. Agora essa vinha foi arrancada e dada para um povo que vai produzir. E quem é esse outro povo, seu vigário? Os cristãos. Os cristãos. Ô padre, mas se os cristãos não produzirem frutos, ele vai agora dar para outro povo? Não! Porque não existe um terceiro povo. E não. E o que é que ele vai fazer? Leia o capítulo 15 do Evangelho de João. Todo ramo que em mim não der fruto, o agricultor vai lá. Quem é o agricultor? Deus. Vai agora arrancar e jogar fora. Pronto, é isso. A vinha permanece a mesma. Os galhos é que vão ser jogados no lixo. Oh, queridos, isso aqui é preocupante para nós. Sabe por que é preocupante? Porque nosso Senhor está falando para nós. Nós somos os galhos dessa videira que é o próprio Jesus. Então nosso Senhor não vai arrendar para outras pessoas. Ele vai simplesmente cortar aquele que não está produzindo nada. Por isso que aqui fica uma pergunta muito séria para mim e para você. Você tem produzido alguma coisa que vale a pena? Você tem produzido alguma coisa que presta? Porque nosso Senhor no mesmo capítulo 15 de João, ele diz assim, ó: produzais frutos que permaneçam. Veja o versículo 16. Ele pede para que a gente produza fruto para a eternidade. É por isso que eu acho lindo um pai, uma mãe de família que estão preocupados em dar aquilo que é essencial para os seus filhos. E o essencial para os seus filhos não é comida, arroz, feijão, casa, roupas. Tudo isso é importante, se vier depois de você dar Deus para eles. Porque se você não der Deus para eles, vocês não deram nada. Porque o que nosso Senhor quer é que a gente produza fruto que permaneça. E permaneça para onde, padre? Para a eternidade. Ô padre, então o que é que eu preciso fazer para produzir bons frutos? A segunda leitura é a receita. São Paulo na carta aos Filipenses, e olha que nós já temos aí alguns domingos meditando essa carta de Paulo aos Filipenses. Ele apresenta algumas notas que vale a pena a gente lembrar. Primeiro, não vos inquietes com coisa alguma. A gente fica desesperado com tanta besteira, não é verdade? Por exemplo, a vizinha fala assim: ô comadre, o que vai ser daquela mulher lá da novela? Amanhã a gente vai saber, né, comadre? Tanta preocupação, né Diácono? Tá bom. Não vos inquietes com coisas sem sentido, mas apresentai vossas necessidades a Deus. Ou seja, está passando por algum aperreio? Apresente a nosso Senhor, comunidade. E como é que Paulo diz aqui? Em orações e súplicas, acompanhados de ação de graças. A gente só apresenta problema a Deus, mas agradecer que é bom, necas de quitibiribas. Agradecer, queridos, rezar agradecendo. Obrigado, meu Senhor. Por exemplo, mais uma semana que o Senhor me deu. Olha que maravilha, o domingo. Agradecer pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque eu existo. Não, a gente só sabe reclamar. Não tem gente que é pessimista, tem tudo, mas só sabe olhar o problema. É como o marido, que a mulher, coitada, faz 99% bom, mas se tiver um erro, uma falhazinha, parece que esse erro valeu pelos 99%. E as coisas boas, onde é que fica? Parar de ficar murmurando pelos cantos e agradecer, rezar a comunidade. Por que é que hoje tem tanta gente depressiva?
E aí, uma das receitas, seu diácono, para a gente viver feliz é a vida de oração. E o que é que a gente confia mais? É no remédio da farmácia. Tá ansioso? Meta remédio no estômago que você fica bom. Tá preocupado com alguma coisa? Toma aí um relaxante. Tá preocupado? Tá com alguma doença? Pronto, tudo é remédio, remédio, remédio. Não sabe rezar mais. E vou dizer uma coisa para vocês: quem diz isso não é a religião, não, é a psicologia. Mostra o benefício que você faz a você mesmo quando reza. Pesquise se é verdade o que o Padre está dizendo. A vida de oração te ajuda a ter equilíbrio na vida. O problema, querida comunidade, é que a gente esqueceu dessas coisas. Então, produzir bons frutos começa com vida de oração, suplicando ao Senhor e agradecendo por tudo. E nunca esqueça que a paz de Deus ultrapassa todo o entendimento. Que frase bendita de Paulo, que os filósofos, os grandes, os cabeças pensantes do mundo nunca vão entender. Padre, como é que não vão entender? A paz de Deus ultrapassa todo o entendimento. Por isso que tem muita gente que não entende por que alguém reza. Sabe por quê? Porque esse entendimento ultrapassa a lógica humana. É por isso que não fazem experiência religiosa, não fazem experiência, né? É por isso que reclama, que xinga, que fala bobagens. Porque esse entendimento aqui não cabe na lógica formal. Isso aqui ultrapassa. Ocupai-vos de tudo. Olha que frase linda, comunidade. Como é que a gente vai produzir bons frutos, seu vigário? Tome mais receita. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro. A gente fica ocupado com tanta mentira, né? Por exemplo, aquelas papagaiadas que a novela apresenta, tudo mentira. O outro ali chega a dar um tiro no outro, esbagaça a mulher lá chorando. Matou, coitadinho. Aí vai dormir, sonha, tem pesadelo à noite. Lá tudo encenação. No outro dia dá lá a pessoa em outro programa, fazendo a maior papagaiada. E você sofrendo. Não é verdade? Eu digo isso porque eu já vi. Um dia mesmo eu estava na casa de uma senhora. Aí a senhora gosta de uma novelinha. Pense, se faltar novela, parece que faltou Deus. Aí eu estava lá na sala, daqui a pouco eu vi a velha chorando. Falei, ué, o que ela tem? Será que ela ficou sabendo de alguma coisa ali? Tem saudade? É o que foi, tia? O que a senhora tem? Matou fulano ali na novela. Ocupando com aquilo que não é verdadeiro. Meus queridos, não faça isso não. Ocupe com aquilo que vale a pena. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o tempo da gente é precioso. Olha, passa e você não consegue tomar de volta. O menino lá na faculdade, o pai pensando que o menino está lá estudando. Mentira, está lá sentado na praça, lá fumando maconha com seu colega. Olha, outro dia mesmo eu fui lá na UESB, estava pedalando. Deixa eu dar uma entrada por aqui para dar uma olhada. Um monte de jovem assim, deitado no gramado, né? No maior putaria, homem com homem, mulher com mulher. E você pensando que o menino está lá na faculdade estudando para ser uma pessoa intelectual, para ser uma pessoa que possa gerenciar alguma situação na vida. Não, ocupando com coisas fúteis. E aqui está a receita para produzir bons frutos, queridos. Ocupai-vos com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável. Ou seja, ocupe a sua vida com aquilo que vale a pena. E isso aqui serve para vocês, viu, coroinhas? Para você, garoto. Viu? Serve para todos nós. Ocupe-se com aquilo que vale a pena, queridos.
Ocupe a sua vida com aquilo que é justo. Quando é que a gente vai produzir bons frutos? É quando a gente começar a ser justo, não ser desonesto. Me bate uma tristeza quando a gente fica sabendo que uma pessoa que religiosa passou a perna no outro. Que coisa ridícula, feio. Aí fala assim, tá vendo? Não vale nada ninguém, porque aquele que poderia dar exemplo é um trambiqueiro, é um enrolão, compra e não paga, não é, Adriana? Mas aí você vai olhar, é uma pessoa de Deus, do diabo. É preciso, querida comunidade, bons frutos se faz é com caráter, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é honroso, tudo que é virtuoso, pratique. Que fique esse conselho para mim, para você, comunidade. Coloque em prática. Eu estou dizendo, mês missionário, outubro, mês da missão. Eu quero dizer a você que a missão passa por essas coisas. Não adianta abordar o povo, falar de Jesus, falar que Jesus é bonzinho, quando você mesmo ainda não fez a experiência com Ele. A missão, queridos, começa dentro de nós. Antes de falar de Jesus, é preciso fazer a experiência de falar com Jesus. Que essas palavras de hoje nos ajude. Praticai o que aprendestes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Que essa liturgia nos faça bons cuidadores das coisas de Deus. E não esqueça, queridos, esse conselho de Jesus: todo galho que em mim não produz nada vai ser jogado fora. Tenhamos um grande cuidado, queridos, que no final de tudo, quando chegar o final de tudo, no dia do julgamento, que a gente apresente pelo menos uma uva doce a nosso Senhor e dizer: Senhor, eu não pude produzir muitas coisas, mas aquilo que foi competência minha, eu realizei com maior cuidado. Eis aqui, Senhor, o fruto do qual eu me esforcei para produzir. Amém.